Vamos lá. Olá, você está no Samurai Morcego Podcast, meu nome é Rodrigo. E hoje vamos comentar o capítulo 895 de One Piece, o Pirata Luffy versus o Comandante Katakuri. Bom, essa semana eu e o Calu, a gente não pôde gravar juntos, né, por conta de tempo. Então vocês vão ouvir agora o áudio dele, da opinião dele, né, sobre o capítulo. E depois eu volto aqui contando o que eu achei sobre esse capítulo. A respeito do capítulo, primeiro de tudo, deixa eu falar da capa, né? Assim, finalmente a gente teve uma capa que me empolgou. Finalmente não, a gente tá tendo umas capas boas ultimamente, né? Esse arco da frota dos Mugiwaras tá muito bom, esse segmento, né? Mas agora a gente teve um novo integrante, saiu do Tontata lá, o Léo, e foi pro Hajrudin, que é um gigante. Então, assim, eu tô empolgadíssimo. Foi com a hipótese, com a ideia, né, de que a gente pode ver agora numa série de capas um pouco mais sobre o Baf. E assim, as informaçõezinhas e coisas, né, que o Oda coloca nas capas, né, assim, isso pra mim, ele assim, chega a ser até um pouco mais relevante às vezes do que muitos capítulos que eles pegam pra falar mesmo, porque dos capítulos ele pega pra falar esmiuçado, né, devagarzinho e tal. Na capa em si, são quase dicas, né, pra você pegar e você entender como imagem só o que tá acontecendo no mundo. E imagina se começar a mostrar alguns pontos cruciais de Elbaf, onde você vai poder ver mais ou menos o que é ali, já se preparar, ou alguma dica de algum personagem tipo que vai voltar dentro do saga de Elbaf, imagina, né? E é interessante ver um gigante na frota Mugiwara em si, e agora a gente tem a oportunidade de ver Elbaf aí na série de capas novas, né? Adorei essa capa. E agora falando do capítulo em si, pô, o capítulo foi maravilhoso, foi exatamente o que eu queria, falei até no podcast passado, né? Eu queria que fosse um capítulo só de luta, que não fosse me mostrando núcleos e nem nada desse tipo, né? Assim, os núcleos um pouco do Sanji, um pouco de cada, foi só a luta mesmo. A luta foi maravilhosa e a gente teve o Snake Man. O Snake Man, quando, né, foi anunciado aí semana passada, o Luffy falando, né, o Snake Man que vai invocar, eu comecei a ver um monte de teorias, né? E assim, o que o povo tava achando que ia ser esse Snake Man. A maioria tava imaginando que fosse ser, tipo, por exemplo assim, o Kong ele fica grandão, o tanque ele fica só gordão. E o povo tava achando que o Snake Man ele ia se comparar à altura, né, tal. Eu até vi uns caras falando um review que assim, essa forma do Snake Man, essa mesma que a gente viu essa semana, ela é alta, porque ele ficou do tamanho do Katakuri, umas coisas assim, e o Katakuri tem 5 metros, mas assim, sinceramente, esses lances que tipo, ó, o Katakuri tem 5 metros, se o Luffy ficou um pouco mais alto que ele nessa forma de Snake Man, ele ficou com 6 metros. Assim, a aparência deles é normal, é de gente que tá normal. Quando eles estão lutando juntos, pra mim, sabe, eles têm 1,70m, 1,65m, e é isso, eles estão brigando ali, porque não tem muita discrepância com relação ao ambiente, né? Tipo, a Big Mom quando aparece, nada que chega, tipo, do ambiente em volta dela tem algum tamanho similar, ela assim, claramente discrepante e maior do que o normal. Então, assim, eu tava vendo e o povo tava achando que o Snake Man ia ser uma forma de ele ficar mais comprido, mais esguio, né? Eu vi umas fanart interessantes até, mas assim, eu gostei mais dessa forma que o Oda fez do que umas formas, tipo, esguias que eu tava vendo o povo imaginar por aí. Porque ele ficou meio parrudinho, né? Assim, sabe, pra mim parece, assim, convenceu o fato de o Gear Force ter, tipo, transformações, ter fases, né? Tipo assim, o Gear Force é uma coisa, ele fica com a tatuagem, ele fica mais forte, ele tem um lance que ele puxa o braço todo pra junto, né? E depois ele solta como se fosse, tipo, como se fosse uma mola, né? Que você aperta a mola e ela solta rápido. E eu gostei que todas as transformações do Gear Force tem, assim, essa base bem fundada, é bem isso mesmo, ele tá parrudo, o lance dele é a força, ele fica meio bounce e ele, tipo, usa o poder, tipo, da mola lá, que eu falei, né, desse exemplo da mola. Mas todos eles são criativos e usam esse tipo de poder com criatividade, isso que eu gosto de ver. Adorei o Snake Man, achei interessante, os golpes dele que vai quicando e vai reverberando nos lugares. Tem um negócio que eu achei um pouco meio, tipo, sabe, complicado, que foi o lance que, assim, ele, assim, quanto mais o braço dele quica, né, fazendo os ângulos na forma Snake Man, né, que dá um soco e o braço quica na parede, vai acelerando. Eu não sei muito bem como, assim, um projeto que está indo, perde velocidade numa troca de ângulos, entendeu? Bate na parede, perde velocidade, né, perde força de impulsão. Como é que isso vai acelerar, entendeu? Assim, seria mais fácil ele dar um soco mais rápido que ele tem. Como é que ele quica, assim, ele bate numa parede e fica mais rápido. Isso eu não achei muito sensato. Mas fora isso, o capítulo foi bom, a luta foi boa demais, sabe? Porrada honesta dos dois. Os dois estão, assim, é exatamente aquilo que a gente tinha imaginado, né, Rodrigo?
Eles estão num ponto de pé de igualdade, igual o Rob Lute, igual mais ou menos a luta que a gente teve em Impel Down com o Rob Lute, sabe? Eles estão batendo de pé de igualdade de força, ele tirou agora aquela discrepância do Katakuri. O Katakuri ainda parece um pouco mais forte, porque parece que o Katakuri consegue encaixar mais golpes, mas assim, quando o Luffy bate, parece que o Katakuri tem muito menos resistência, porque o Luffy acerta um soco nele e o Katakuri já fica meio fodido, né? E o Katakuri não, quando o Katakuri acerta um super golpe no Luffy, o Luffy só levanta e continua igual, né? Aqueles golpes que ele deu com aquela massa, e depois ele jogou o Luffy pro alto e jogou pro chão, e por isso mostrou só o Katakuri, tipo, meio que na sombra, assim, só com os olhinhos de demônio brancos, aquilo ali, eu falei, caralho, ele Oda investiu na arte desse capítulo, sabe? Você pega esse capítulo e você vê que não tem só personagem parado, e é um capítulo bom, né, com movimento, eu acho que deu um trabalho pra ele fazer, talvez seja até por isso que semana que vem, infelizmente, a gente não tenha capítulo. É triste, né? Toda semana que a gente vê que próxima semana que vem não tem capítulo, geralmente é um capítulo bom demais, que você tá ansioso demais pra ver o próximo, né? Por exemplo, agora esse capítulo aqui é só alegria. Nossa, muito bom o capítulo e você só fica aqui na ansiosidade. Mas enfim, o capítulo foi isso, Rodrigo. A luta em si só foi isso, não tem muito o que comentar, né? É a luta muito boa, a nossa decepção, entre aspas, né? Porque não vai ter capítulo semana que vem. Esse ponto negativo que eu não gostei de quicar e a partir dos ângulos que ele faz fica mais rápido, não gostei muito. Mas, de geral, achei a luta muito boa. O Snake Man é uma versão muito interessante do Gear Force, né? Assim, contrariando um pouco assim, as versões do Bounce e do Tank, né? São jeitos diferentes de usar o mesmo poder. Já dizia o Crocodile lá em Alabasta, não importa o seu poder muito, assim. O que importa é o jeito que você usa o seu poder, né? E é isso, cara. One Piece cru, One Piece bom, né? Raiz. Eu adorei. Capítulo fantástico. Fala aí pra gente o que você achou, Rodrigo. Bom, vocês ouviram aí o que o Calu achou, né, desse capítulo. Bom, eu também, assim, gostei do capítulo. Acho que foi finalmente aquilo que a gente estava esperando desde o início, né, dessa luta, né, uma certa... Não, um capítulo fechado, né? Um capítulo que só focasse na luta, fosse intenso e fosse uma luta interessante de ver, né? Não fosse só trocas de socos ou um dando porrada em outro, tipo, sem parar, enquanto o outro ficava lá vulnerável, né? Como o Luffy estava constantemente. Agora ele finalmente, né? Os dois estão em pé de igualdade, como o Calu falou. E agora o Luffy, né? Despertou aí a nova habilidade do Gear 4. Que, assim, como o Calu também disse, eu também tinha visto várias teorias, várias fanarts sobre o que poderia ser, né? Eu também estava montando, né? Querendo ou não, estava montando na minha cabeça o que seria a habilidade do Luffy, né? Como ficaria, né? Esse negócio do Snake Man, né? Se ele ficaria mais esguio ou algo assim. E, assim, no final das contas ele tá ficando meio que... O Gear Force tá sendo meio que a habilidade do Chopper, né? Aquelas transformações que intensificam algumas partes do corpo, né? Priorizam algumas partes do corpo. E eu acho que aqui, né? Ele priorizou principalmente os braços, né? Mas ele não fica tão inchado quanto antes, né? Eu acho que ele compensa na velocidade dele, né? E assim é interessante ver o formato, né? Não só dele, mas também de tudo que fica em volta dele, que é a fumaça, que parece um pouco aquelas divindades japonesas, né? Os próprios desenhos no braço dele já remetiam um pouco a esse negócio, né? De uma coisa meio que aquelas pinturas antigas, né? A sombra no olho dele, e agora também essa coisa da nuvem, né? Que fica atrás dele, que parece aqueles suportes, assim, que a gente vê muito em divindades japonesas. E assim, eu acho que o grande lance desse capítulo foi ver né, os dois mostrando diferentes habilidades que a gente também não tinha visto, né, antes. O Katakuri, ele mostrou essa habilidade de sair rolando e depois fazer né, criando um momento e depois pegando o braço e criando esse poder Slice Moshi Slayer, né, que, né, destrói o cara, vira tipo uma bola de espinhos de hack, né, basicamente, no braço dele. E assim, foi totalmente intenso, né, essa parte. O Luffy também, usando aquela habilidade que ele já tinha usado antes, né,
com o braço dele redirecionando, né, em vários ângulos para acertar o cara. Eu acho, o Kalu falou que acha estranho a velocidade se intensificar por conta disso, mas eu acho que também leva em conta o lance dele tentar criar uma imprevisibilidade, né, com os golpes, com o soco, né, aonde que o golpe dele vai vir, né? O Katakuri, mesmo com o hack dele, né, de prever, agora que os dois estão meio que na mesma altura de velocidade, né, digamos assim, agora ele também não sabe, e também tem esse lance dele ficar, tipo, redirecionando em vários momentos o soco, e aí quando chega na cara do Katakuri, ele não tem como se proteger, né? E é até difícil de colocar, dele concentrar o hack no rosto, né, na parte onde ele vai ser acertado. Então, eu achei interessante também ter outra coisa que as habilidades do Luffy nesse modo tem outros nomes, né? E todos os nomes são referências a cobras, né? Tipo, tem a Mamba Negra, no final a gente tem a Cobra Rei, né? King Cobra. É legal, assim, no final das contas não faz muita diferença, porque são só socos, né? São só socos um pouquinho diferentes, mas assim... Mas é legal que pelo menos ele tenha criado esses nomes, né, para essa habilidade, né. Não tem muito o que comentar fora, né, isso, a luta. Eu acho que, como eu tinha falado no capítulo anterior, eles, né, agora meio que se encerra aqui essa luta, fica no ar aí o que aconteceu depois do último golpe dos dois. Eu acho que vai ser aquele típico lance dos dois personagens caírem, né, ao mesmo tempo, e aí talvez um deles consiga se levantar, e aí leva o outro, né? A gente estava especulando se o Katakuri pode até ajudar o Luffy a sair dali, né? Por conta de honra de luta, né? Ah, você ganhou e tudo mais, então agora eu vou te tirar daqui, mesmo com os irmãos lá esperando o Luffy né, naquele espelho. Então, assim, vamos ver, né? Agora tem o After, né? O After Party aí, que vai ser como o Luffy vai sair dessa, né? E provavelmente, assim, eu espero que depois de tudo isso que aconteceu, o Luffy não esteja tão apto a lutar com mais gente, porque seria meio, né, muito protagonismo, assim, eu acho, ele simplesmente sair andando depois de tudo isso que aconteceu. Então eu acho que, principalmente por isso, vai ter uma ajuda do Katakuri, né. E, bom, o Kalu também tinha falado da capa, eu acho interessante, né, esse negócio de Elbaf, né, de finalmente a gente ter um pouco de ideia do que pode acontecer. E também o lance do Bug, né, está atrás do Hajurudin, né, então pode ser que finalmente o Bug volte para a série principal, né, para a história principal no arco de Elbaf, e a gente veja ele de novo, né, que eu acho que, assim, com certeza até o final da série a gente vai ter algumas participações do Bug, porque ele é um personagem que no final das contas é super importante, né. Então, assim, acho que aí tá dando uma dica também do que pode acontecer, né? Dele aparecer de novo e tudo mais, aonde ele pode aparecer, que seria no arco de Elbaf. Eu não sei se nessas capas o Oda vai conseguir, tipo, mostrar Elbaf e tudo mais, só que ele pelo menos tá dando aí tá mostrando um pouco do barco. Na próxima capa provavelmente vai aparecer o próprio Hajudin dentro do barco, né? Falando alguma coisa, não sei. Mas assim, como são geralmente série de capas de 3 ou 4 capas, né, que contam a história de um dos membros da frota Mugiwara, então eu acho que, tipo, não dá tempo da ilha mesmo aparecer. Mas eu acho interessante esse negócio do Bug também. E a gente, né, no capítulo anterior teve o comentário aí do Heron Francisco. Ele fez um texto gigantesco, né, falando sobre o tratamento de como os flashbacks, né, que o Kalu tinha criticado no capítulo anterior, dos flashbacks mostrando o Rei League, né, ensinando o Luffy, né, na época que teve aquele time skip. E o Heron falou que os flashes, na verdade, serviriam meio que para mostrar que os Mugiwaras, eles já tinham conhecimento de habilidades que ainda não foram apresentadas na própria série, né, tipo, alguns hacks especializados, por exemplo, o mantra do Enel, né, em Skype, que ele disse que ele estava relendo e acabou vendo isso, e que, por exemplo, nesses 2 anos, o Luffy já teria ouvido falar dessas habilidades meio únicas, e por isso que ele também está um pouco preparado, mas a gente não viu, né, ele se preparando. Seria um artifício até interessante, entre aspas, uma muleta para o Oda
apresentar coisas e não pegar muito de surpresa os personagens e eles, tipo, terem que se virar nos 30 ali, ficar muito óbvio, né, que eles não... que foi uma coisa meio protagonismo, assim, né, deles descobrirem de um dia pro outro uma solução que eles nem sabiam que existiam, né. Mas, assim, tem que ver com cuidado aí, porque pode também ser usado de forma exagerada, né? Eu acho que, por exemplo, ele usou esse artifício agora, ele não deve usar nas próximas lutas, nas próximas coisas, porque imagina se o Rei League, então, mostrou todas as habilidades de todo mundo, assim, né? Ia ser estranho, eu acho. E ele falou, né, que ainda tem muita coisa pela frente aí, tem pouquíssimas ilhas, no final das contas, que os lugares foram no Novo Mundo, né? Se a gente contar todos os arcos que aconteceram até agora. Sem contar também que Ilha dos Tritões, né, não faz parte, né, na verdade começou com Punk Hazard, foi a primeira ilha do Novo Mundo. Eu espero que ele consiga equilibrar bem essa coisa de apresentar coisas novas e ao mesmo tempo não deixar muito óbvio que os personagens principais tiveram que se virar rapidamente para solucionar aquele problema surpreendente, né? Porque ele ainda o Oda tem que surpreender a gente constantemente, né? Com as habilidades. Não pode parar simplesmente nos hacks e, sabe? Eu acho que se a série durar realmente mais, sei lá, 10 anos, então realmente ele vai ter que apresentar muitas coisas novas daqui pra frente sem ficar muito forçado, né? E ele também falou que sobre o Katakuri, ele é um vilão bem definido, mas pouco trabalhado, né? Como o Crocodile Enel, mas que ele pode reaproveitar o personagem em uma série de capas ou uma história, né, paralela, reforçando um pouco, né, o personagem. Eu acho isso interessante. Eu não sei se ele vai conseguir chegar no nível de Crocodile, porque Crocodile, né, ele vira quase um aliado depois, tem tudo aquele lance de Marineford. Eu não acho que o Katakuri seja um personagem assim, mas talvez o Enel, né, que o Enel sumiu depois, né, mas talvez ele ainda tenha importância no futuro, mas assim, até hoje ele é realmente um personagem que não teve lá muito background, né, pra gente. Então talvez, assim, mas ainda assim, lendo, né, acompanhando, eu ainda acho esse vilão fraco, em comparação com outros vilões que a gente já teve, né, até, especialmente se a gente contar que o último grande vilão foi o do Flamengo, e ele foi super bem desenvolvido, né, teve todo também uma antecipação, né, a gente conhecia ele desde sei lá quando, né, acho que depois de Alabasta ele é apresentado, aquela figura estranha, e aí depois, né, ele só foi chegar realmente a ser o vilão em Dressrosa e foi um super desenvolvimento em cima dele, né, com os flashbacks e tudo mais. Então é um pouco decepcionante que depois do Flamengo foi um cara tão qualquer coisa, assim, foi um mid-boss, só que colocado lá no topo, né? Então, sei lá, eu ainda fico com o pé atrás, mas agora, depois do final da luta, pelo menos a gente, né, teve uma conclusão. Talvez até ele acabe se redimindo e virando até um personagem mais aliado do que a gente tem ele agora, né, por conta desse final, que eu imagino que ele possa até ajudar o Luffy a sair dali. E ele também comentou sobre o Snack, né, que é aquele comandante da Big Mom que tinha sido derrotado pelo Urogi, né, e que o interessante é que o Urogi é um dos com menos valor, né, de recompensa, e ele foi derrotado, né, por ele, né, pelo Urogi. É interessante também falar que os Mugiwaras daqui pra frente só vão enfrentar gente muito poderosa, e que os outros Mugiwaras também eles não podem mais depender só do Luffy para derrotar gente com mais de 1 bilhão de recompensa. Interessante pensar que quantos mais piratas, entre aspas, comuns, que não são tipo Yonkous ou Shichibukais, podem ser com essas recompensas super altas. Porque depois de um tempo vai começar também a quebrar um pouco a lógica disso. Tipo, tantos piratas com recompensas gigantescas e a gente nunca ouviu falar também. Então, tipo, é a mesma coisa das habilidades no Novo Mundo. Tem que ser uma coisa que o Oda tem que saber dosar. Eu acho que tudo bem ele ter colocado essas recompensas tão altas nos piratas, nos comandantes, principalmente, né, da Big Mom, porque eles são os comandantes, né, eles estão no segundo lugar de uma Yonkou, né, de uma hierarquia de uma Yonkou, então eles realmente deviam ser muito poderosos. Eu imagino que os comandantes do Kaido
do Shanks também, né, que a gente já meio que conhece, mas eu não sei se a gente tem a recompensa deles, eles também têm que ter uma recompensa alta, mas agora começar a aparecer, tipo, gente, sei lá, de Elbaf, ou uns piratas meio aleatórios, com umas recompensas muito altas, só porque eles vieram depois de outros inimigos fortes, vai começar a ficar meio forçado, eu acho. Então também é a mesma coisa das habilidades, tem que ver como o Oda vai tratar isso. Mas, enfim, acho que era isso, né, que a gente ia comentar sobre o capítulo. Teve bastante aí, até bastante coisa para falar, né, mesmo sendo só uma luta. Acho que essa conclusão, né, dessa luta, eu espero que seja uma conclusão, foi bem interessante, né. Infelizmente demorou muito para chegar até aqui, mas o Oda ainda traz bons capítulos, né, não quer dizer que tem partes ruins, que vai ficar a série tá caindo o nível, não, tipo, é que às vezes ele dá uma enrolada, mas a gente ainda, em Oda we trust, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do podcast, curta, comente o que você está achando também dessa luta e dessa conclusão toda. Compartilhe com seus amigos que gostam de One Piece também. E a gente vai ficando por aqui. Até mais, falou!